Em 6 horas e 42 minutos, o mercado imobiliário de Goiânia está numa situação diferente dos que acontecem em outras capitais do país, porque aqui as vendas estão regulares, né, Suelen? Pois é, isso tem a ver com uma estratégia das construtoras e também com a produção agrícola. Quer entender essa relação? Então acompanhe a reportagem da Giovana Dourado e do André Martins. Dona Agnes já sente o cheirinho de apartamento novo. Ela acabou de quitar o financiamento. E o imóvel é do tamanho que ela queria. Um apartamento menor, mais fácil de cuidar, porque nem sempre a gente tem cuidadora, tem auxiliares, diarista. Então, eu garanto que dou conta do apartamento igual a esse. A dona Águida vai morar perto dos filhos, de um parque e do estádio Serra Dourada, que é um dos cartões postais aqui de Goiânia. Assim como ela, outras 273 famílias devem se mudar para cá nos próximos meses. Sem contar uma outra etapa dessa construção que ainda está em obras e que deve ficar pronta até o fim deste ano. O mercado de imóveis em Goiás vive uma situação diferente da de outros estados. A avaliação do semestre mostrou que o estoque de imóveis disponíveis para venda diminuiu 11% e o preço médio subiu 9,4%, valorizou mais que a inflação do período. A pesquisa mostrou também que se nenhum imóvel fosse lançado na capital, o estoque todo de 9.000 unidades demoraria 1 ano e 2 meses para ser vendido, o que é muito rápido quando comparado com outras capitais, como Belo Horizonte, que levaria 37 meses para zerar o estoque atual de 3.500 unidades. A explicação para esse bom momento está no campo. Os grãos produzidos na lavoura são cotados em dólar. O dólar mais caro significa também mais dinheiro circulando na economia do estado. Nosso estado ele é basicamente focado em agronegócio e isso tem injetado uma quantidade extra de dinheiro para poder fazer com que o mercado imobiliário também gire e que a cadeia de fornecedores venha toda a reboque dentro desse processo. E tem outros fatores que ajudam a equilibrar o mercado. As construtoras não estão se aventurando. São menos lançamentos e mais voltados para o gosto do consumidor. A oferta está baixa, essa oferta tende a cair, porque os empresários vão lançar menos, né? Então isso deixa o mercado mais saudável, né? Agora, não quer dizer que está fácil, está difícil, as construtoras estão todas se desdobrando para conseguir manter esse volume de venda, estão sendo mais flexíveis. Mas a perspectiva continua boa para quem quer investir. A Maria Eugênia e o Luciano decidiram que chegou a hora de comprar um apartamento maior. Eles estão pesquisando há um tempão. O apartamento que compraram em 2013, quando se casaram, valorizou bem e agora vai servir de entrada para um novo financiamento. Nós achamos que agora o preço está mais estável, né, de imóveis maiores e achamos que é o momento da gente fazer um upgrade, sair de um tamanho médio para pegar um apartamento de um tamanho grande. Agora a família vai crescer, né? É o plano. E olha só, em Goiânia vendeu 1 bilhão e 200 milhões de reais em imóveis de lançamentos só nesse primeiro semestre. Pois é, o que todo mundo se pergunta agora é se esse momento é bom mesmo para investir em imóveis, e por isso a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Ludmila Rodrigues. Ela está com um economista que tem algumas dicas para a gente, né, Ludmila? Bom dia. Isso mesmo, Suelen, Anderson, bom dia para vocês. Eu estou ao lado do Danilo Orcida, que é economista, e eu vou passar justamente essa pergunta direto para ele. Danilo, bom dia. E aí, o pessoal que está fazendo um negócio nesse momento, né, comprando casa, comprando apartamento, é um momento propício? Bom dia Suelen, bom dia Anderson. Eu costumo dizer que no mercado imobiliário nós temos 2 tipos de compradores. Comprador morador, que faz uma aquisição como primeira moradia, como imóvel para moradia, e o comprador investidor. O imóvel continua assim, os imóveis continuam assim, o mercado imobiliário continua em nossa capital como um grande investimento, né? É o que tem demonstrado as pesquisas e como bem colocado aí na reportagem. Para quem vai comprar para morar, por exemplo, e vai entrar aí num financiamento, qual é a dica que você dá? Olha, financiamento de imóvel é um financiamento de longo prazo. Nós estamos falando aí de um endividamento de 20 anos, 30 anos. Então, o consumo desse tipo de produto deve ser feito com prudência, né? É fato que
um valor de entrada. Quanto maior o valor de entrada, menor o grau de endividamento e menor o alongamento aí dessa dívida. Então a sugestão é que se esse cidadão tiver condições de fazer aumentar o capital da sua entrada e pulverizar numa quantidade menor de parcelas do seu financiamento, ele aí vai ter melhores condições, inclusive de taxa, amortização da sua dívida. Seria o caso de juntar um dinheirinho na poupança, esperar mais um pouquinho? Dá tempo de esperar um pouquinho para juntar esse dinheiro para dar uma entrada maior? Sim, agora considerando esse comprador-morador, muitas vezes ele tem uma necessidade imediata, né? Ele às vezes casou, precisa de uma moradia. Então a gente sabe que muitas vezes não tem como fugir do financiamento. O financiamento é uma necessidade imediata. Danilo, desculpa interromper. Oi. Bom dia. Uma pergunta. Bom dia. Comprar imóvel em lançamento é um risco que a gente corre. Essa construtora, em época de crise, pode ter algum perigo de alguma dessas construtoras ter algum problema, não conseguir entregar a obra a prazo ou mesmo via falência? Isso é um cuidado que tem que se ter? É um cuidado, mas Anderson, é interessante notar que quanto maior o risco, maior a remuneração, né? Para quem é um comprador investidor, ou seja, um especulador no mercado imobiliário que compra na planta para vender aí no lançamento, é uma oportunidade de ganho, uma vez que quanto maior o risco, maior a remuneração desse investimento. Ok, então, Danilo Orcida, economista, muito obrigada, então, pelas informações. E outra dica que ele deixou aqui comigo, Anderson e Suelen, é justamente estar de olho na taxa de juros, porque essa taxa do financiamento aumentou um pouquinho do início do ano para cá, viu? Com juros lá em cima, a gente tem que ficar muito atento mesmo. Obrigada pelas informações, Ludmila.